Olá pessoal, uma ótima tarde, aqui é o Amir, trazendo mais uma reflexão, mais um vídeo para a gente conversar. E hoje eu quero falar sobre o uso do tarô para o autoconhecimento, o que é chamado hoje de tarô terapêutico. Primeiramente é interessante, eu vou dar alguns recadinhos aqui. Eu sou coach holístico, eu trabalho com uma série de ferramentas e de caminhos da espiritualidade, mas sempre com a metodologia do coaching, sempre com o coaching de fundo. E para quem não sabe o que é coaching, que eu acho que é difícil hoje porque está muito difundido, mas o coaching é ajudar o ser humano a evoluir, a sair do ponto A até o ponto B. Então, aonde você quer chegar? Às vezes você está com algum problema e o coach ajuda você a resolver esse problema e ir para o ponto que você quer. Às vezes você quer mais autoconhecimento, você quer alcançar outros níveis. E as ferramentas da espiritualidade ajudam muito. Dentre elas eu utilizo a astrologia, que é o carro-chefe aí que todo mundo conhece. Estou sempre compartilhando os estudos da astrologia e como eles podem ajudar o ser humano. A terapia tântrica, a bioenergética, os cristais, aliás, dando o primeiro recadinho aí. Aqui, na verdade, é um conjunto de cristais que eu estou limpando, estou preparando, que vão ser kits de pedras e de cristais para os chakras. Então, para quem não sabe, eu estou iniciando semana que vem um curso online de cristais, onde a gente vai falar, dentre várias coisas, sobre chakras, sobre aura humana, sobre cura e sobre os cristais, como utilizar eles no dia a dia para ter esse autoconhecimento, essa cura. Então fica de olho aí, quem quiser participar do grupo, do curso, vai ter um grupo no WhatsApp também que eu já estou criando. Ainda dá tempo de você entrar, é só pedir para mim o link que eu te mando, como que você faz para se inscrever. Então eu trabalho com várias coisas e dentre elas o tarô. O tarô. Só que o meu tarô, isso que é interessante, que eu quero até gravar esse vídeo para já esclarecer muita coisa. O meu tarô ele não é um tarô para adivinhar o futuro. É um tarô para ajudar você a criar o seu futuro. O tarô terapêutico, que não é tão conhecido, que geralmente quem utiliza é o pessoal que trabalha mais com esse lance da terapia, do autoconhecimento, uma grande fonte para você entender o tarô terapêutico é esse pequeno livro aqui, Curso de Tarô Terapêutico, do Vit Pramad. É um livro bem grande, bem completo. Sempre que alguém pede para mim dicas de como estudar o tarô, eu recomendo esse livro. Talvez hoje ele não seja tão fácil de encontrar, mas vale a pena. É um livro que realmente ajuda você a entender o tarô. Ele é muito baseado no tarô de Thoth, tarô de Aleister Crowley, que é o que eu utilizo como principal, mas ele também compara o tarô de Rider-Waite, o tarô do Osho, enfim, ele faz alguns comparativos. E ele coloca também os links com símbolos astrológicos, com a Kabbalah, com a numerologia. Então, assim, esse é um livro muito, muito completo para quem quer mergulhar no mundo do tarô, realmente entender o que é isso. Agora, o que é o tarô terapêutico? Eu vou até citar algumas partes do livro aqui, que ele explica o que é o tarô terapêutico, mas lembrando que o meu foco é o coaching, que ele vai além da terapia. Ele é um pouquinho diferente, a gente pode falar um pouquinho mais, eu posso de repente fazer uma live só falando do que é o coaching em si. Mas olha só, ele coloca aqui, enquanto o tarô adivinhatório pretende conhecer o futuro. Boa tarde, Loren, tudo bem? A Loren já está no curso de cristais, eu já até criei o grupo no WhatsApp, já adicionei ela, semana que vem começamos. Vamos voltar aqui. Enquanto o tarô adivinhatório pretende conhecer o futuro, o tarô de autoconhecimento procura transformação do ser humano. Então olha só, a gente já vê uma diferença aí de alguém que procura um tarô para saber o seu futuro, queira ou não, é um pouco passivo, porque você parte do pressuposto que tem algo predestinado e que você só vai lá, o que vai acontecer comigo? O tarot terapêutico não. Ele tem como pressuposto que você está a todo momento criando o seu futuro, você é um co-criador. E aí entra toda aquela parte do coaching, porque o coaching trabalha muito isso, Todos temos um grande poder interior que precisa ser acessado. Hoje, muito que se fala de física quântica, Então na física quântica se diz, somos todos co-criadores. Então, para mim, assim, você vai fazer uma leitura de tarô para simplesmente saber o que vai acontecer no seu futuro, significa que você está abdicando do seu poder de cocriação. Porque se sai uma carta ali, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Então você não pode fazer nada? Não é assim. O tarô terapêutico ele busca um outro caminho, busca uma forma de ajudar você a fazer melhores escolhas e a criar o seu futuro. A gente vai continuar aqui. O tarot terapêutico ele ajuda você a conhecer os fatos. Por quê? Vamos lá. Primeiramente,
Vamos falar sobre o tarô como uma ferramenta de evolução. Esse tarô aqui, que é o tarô de Thoth, né, o tarô de Aleister Crowley, o próprio Aleister Crowley, ele coloca no livro dele, nos caminhos dele, que esse tarô ele não foi criado para você ficar adivinhando o futuro. Ele foi criado para a pessoa alcançar a verdadeira vontade. A verdadeira vontade é quando o ser humano ele está na missão dele, ele está pleno. Então, assim, é um tarô de autoconhecimento acima de tudo, claro, cheio de símbolos astrológicos, símbolos magísticos, né? Então aí entra a Kabbalah, entra a numerologia, entra a alquimia, entra, enfim, uma série de coisas que aparecem aqui. Cada carta dessa, né, cada arcano desse, como vocês podem ver, é uma floresta de símbolos. Né? Cada símbolozinho desse é que a gente consegue analisar e entender. Né? E eles trazem uma informação. Então o próprio Aleister Crowley, que criou esse tarô, ele já dizia que a função maior do tarô é o autoconhecimento, é você se melhorar, né? E não simplesmente prever o futuro. Não vou dizer nem que não funcione para prever o futuro, até funciona e as pessoas fazem isso, nada contra, mas a função maior do tarô é o autoconhecimento, é você se entender, você se conhecer. Ainda a gente coloca aqui, né, que ele continua, o tarô terapêutico tem como objetivo sintonizar o indivíduo com a sua essência, e identificar e ajudar a resolver bloqueios. Então, tudo a ver com o coaching. Por isso que para mim casa muito o uso do tarô na forma, na linha de tarô terapêutico com o processo de coaching. Por quê? A ideia é conectar você com a sua essência. E o que o tarô ele vai trazer? O tarô, para quem não sabe, né, ele tem uma base de funcionamento. Quem trabalha muito com espiritualidade e com autoconhecimento, com certeza já teve contato com o Carl Jung, né, que cunhou aí, trouxe um termo que ficou muito famoso, que é a sincronicidade. Ou seja, nada é por acaso. Também todos sabemos disso, né? Dentro das leis do universo, nada é por acaso. As leis herméticas dizem, tem lá no meu site, acessa lá, que tem um resumo das 7 leis herméticas, e uma das leis diz que o acaso é o nome dado a uma lei não reconhecida. Então nada é por acaso. Então uma tiragem de tarô, uma carta que sai dentro daquele número enorme de cartas, não é por acaso. Então a sincronicidade está atuando ali. E aí o outro ponto é você interpretar e ler os símbolos que estão ali. Então o tarô ele vai funcionar com base na sincronicidade, com base no conhecimento do tarólogo dos símbolos que estão ali e também com a intuição, obviamente, porque a gente se liga com a intuição para ver o que aquele símbolo quer dizer. E é para quê? Para ajudar você a se conectar, né, com a sua essência, a resolver bloqueios. Então uma coisa que é muito interessante, né, eu fiz um curso bem extenso de tarô também, né, que é bem nessa linha, e ele sempre falava, né, o professor, que a grande questão do tarô é você saber fazer a pergunta. Né, então, muito melhor do que uma pergunta, eu vou arrumar um emprego, né, que muita gente está acostumado com isso, eu vou arrumar um emprego, olha aí no tarô. Olá, Elisa, boa tarde. Não é essa pergunta que é o ideal. Né? O ideal é você fazer o quê? Perguntar como eu posso arrumar um emprego, qual é o caminho para que eu arrume um emprego, o que eu preciso fazer, porque lembra, somos co-criadores. E aí o tarô ele vai agir com o quê? Com base também no Jung, né? A gente tem aquela questão das forças do inconsciente. E o tarô ele vai e te mostra, né, aquilo que está no inconsciente, aquilo que você não está enxergando. Tanto dentro quanto fora. Estamos sim à mercê de muitas energias que estão ali no nosso redor. Então o tarô ele vai mostrar, né, aquilo que você não enxerga. Então ele vai mostrar, está acontecendo isso aqui fora, está acontecendo isso dentro de você e o melhor caminho é você agir assim. Então a pergunta dentro de uma tiragem de tarô, ela é importantíssima, porque ela vai determinar a qualidade da resposta. Vou voltar ao coaching, né? Eu me baseio muito no trabalho do Anthony Robbins, que é um coach mais famoso do mundo aí. Quem tem Netflix deve ter visto aí o documentário que tem dele, né? Eu Não Sou Seu Guru, enfim. E ele sempre fala, né, que o cérebro, a PNL fala muito disso também, né? O nosso cérebro é uma máquina de dar respostas, né? Ele sempre está dando respostas. O que você perguntar, ele vai responder. Agora, a qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta. Então, se você faz uma pergunta rasa, né, uma pergunta meio, sei lá, fraca para o seu cérebro, ele vai te dar uma resposta equivalente. Se você faz uma pergunta profunda para o seu cérebro, uma pergunta de poder que a gente fala no coaching, ele te traz uma resposta equivalente.
Tanto que, para quem conhece um pouco de coaching, quem já participou de um processo, quem já fez curso, tem muitos coaches que me acompanham, né, enfim, a gente sabe que o coaching ele é muito baseado em perguntas poderosas. Então, perguntas que fazem o seu cérebro ficar fritando. Né? Em algumas sessões de coaching que eu faço com meus clientes, a pessoa fica cansada, fica com o cérebro fritando. Por quê? São perguntas que não são feitas no dia a dia, porque as pessoas elas não vão, né, para essas perguntas poderosas. Elas geralmente fazem perguntas que o cérebro traz uma resposta limitada. Então a qualidade da pergunta que você faz para o tarô é equivalente à qualidade da resposta. Então sempre a gente tem que se colocar numa posição de poder e perguntar o que a gente tem que fazer. Porque nós somos co-criadores, não somos vítimas, né? Não somos simplesmente marionetes. Claro que existem forças. Então é a mesma coisa que a astrologia, que também é muito ligado ao tarô, tem muita equivalência, né? Então a gente tem os trânsitos astrológicos, a gente tem o seu mapa natal, a gente tem uma série de coisas que, sim, influenciam você. Né? Então, se o Saturno está passando pela sua casa 10, ele vai ter um significado ali. Mas existem as oitavas, né, que a gente fala dentro da astrologia. Então tem as oitavas superiores, onde você está sintonizado com o melhor do planeta, e as oitavas inferiores, onde você está sintonizado com o pior do planeta, a parte mais dura, mais severa. Você que escolhe com o que você vai se sintonizar. Dá um exemplo dessa pergunta. Então é como eu falei, né, o que o pessoal mais pergunta no tarô, né? Eu vou arrumar um namorado, eu vou arrumar uma namorada. Né, essa pergunta você está jogando para o universo. Eu vou conseguir? Né? Mas a pergunta poderosa é o quê? Como eu faço? Qual é o caminho para que eu possa conseguir um namorado, uma namorada? Né? E aí o tarô ele vai te trazer um simbolismo pelas cartas com aquilo que você tem que fazer. Então ele pode trazer, por exemplo, um arcano da morte, né, que vai pedir para que você se reestruture, morra e renasça, transforme, desapegue alguma coisa. Aí a gente, vamos pegar, né, vamos supor que a pessoa, vamos pegar essa pergunta, deixa eu ver se eu tenho um arcano da morte aqui fácil. Vamos supor que a pessoa queira saber, eu quero arrumar um relacionamento. E aí sai o arcano da morte, né, que está aqui. E é muito interessante porque sempre tem essas piadinhas, né, esses memes de internet que falam da morte. Né? Porque quando sai o arcano da morte, principalmente para quem está ligado nesse tarô de adivinhar o futuro, ela já fala, meu Deus, eu vou morrer. Né, vou morrer. Aí tem um meme que inclusive o Batman está batendo na cara do Robin falando, não significa que você vai morrer. Porque aqui a gente está falando de simbolismo principalmente. E quando a gente fala nessa pergunta, então imagina que a pessoa, né, eu quero arrumar um namorado. Como eu faço? Qual o melhor caminho para arrumar um namorado? Sai a morte. O que a morte está pedindo? Que você se transforme, que você se desapegue. E aí pode significar, inclusive, que a pessoa está ainda pegada a um relacionamento anterior e que ela não abriu espaço para um relacionamento novo. Então não vai vir um relacionamento novo enquanto ela não passar pela morte, né, enquanto ela não desapegar. E aí, claro, a gente pode trazer outras cartas, né, eu também trabalho com as cartas do caminho sagrado, o tarô Zen do Osho, que vão complementando, né, as respostas para que ela entenda e ela falar, então é isso, então eu tenho que me transformar. Agora vamos supor que saia, por exemplo, né, o arcano Sol. Né? Então, assim, diz que ela precisa ter uma postura mais feliz, mais radiante, mais brilhante diante da vida. Então ela tem que ser uma pessoa que tem que trabalhar o positivismo dela, a plenitude, ela tem que sentir, isso é uma coisa também que a gente trabalha muito dentro do coaching, da espiritualidade, é que a pessoa ela tem que sentir já aquilo que ela quer. Então ela tem que sentir, ela tem que exalar pelos poros dela como se ela já tivesse esse namorado, essa namorada. Por quê? Porque aquilo já existe nela e como já existe nela, o universo vai trazer. Vamos supor que saia, né, o arcano, cadê? O carro, né, que ele é muito interessante, principalmente numa pergunta dessa. Vamos supor que saia o arcano carro. A primeira coisa que a gente tem que falar é você tem que ir atrás. Você tem que realmente ir atrás daquilo que você quer. E você tem que equilibrar os seus instintos, equilibrar o lado luz e o lado sombra. A gente tem que identificar o que de repente pode estar jogando contra, né, você conseguir esse relacionamento. Por quê? Muitas vezes a pessoa, não só para relacionamento, para dinheiro, né, para o próprio trabalho, enfim. Vamos mudar para o dinheiro. Né? Às vezes a pessoa fala, eu quero dinheiro, eu quero, porque o dinheiro é bom e não sei o quê. Isso no consciente dela, só que o inconsciente dela está jogando contra. Está falando, não quero dinheiro não, porque o dinheiro é ruim, porque o dinheiro, né, traz problemas, porque o dinheiro é sujo, porque o dinheiro é do mal e assim por diante. Isso no inconsciente. Então, dentro de um arcano carro, primeiro a gente falaria, você tem que ir atrás, você tem que
né, buscar aí o carro vai estar ligado ao signo de Câncer. A gente vai falar para você colocar o seu emocional, o seu sentimento para ir atrás disso e equilibrar o lado luz e o lado sombra. Então começar a identificar quais são os sabotadores para que não deixe. Imagine esse carro, né, essa biga, enfim, essa carroça com esses animais. Geralmente no tarô, né, tradicional são dois cavalos, né, um branco e um preto, mas aqui são as esfinges, também branco e preto. Imagina que esses animais, enfim, estão puxando cada um para um lado. O que acontece? Né? Não vai andar, vai até arrebentar a carroça, vai arrebentar. Por quê? Tem que estar indo para o mesmo caminho. Daí é uma coisa que eu já trago que é importante, a importância de conhecer as sombras, né? Conhecer todo. O Jung falava, né? Eu prefiro ser íntegro a ser bom. Que é o quê? Ser íntegro é você conhecer você por inteira, né? Por inteiro. Saber o seu lado sombra também. Dentro do curso de xamanismo que eu dou, que em breve eu estou reformulando ele, depois do curso de cristais a gente vai iniciar também. A gente fala muito sobre o lado sombra, o animal sombra. Então esse animal sombra você tem que trazer ele para perto de você e ter ele como um aliado, não como inimigo. Porque senão, assim como o arcano, o carro, ele pode estar puxando para um lado e você, né, que está querendo ir para o outro. Então não tem um alinhamento, não tem o que a gente chama na PNL de congruência. Né? Então continuando aqui, né, a gente fala dessa questão de, né, libertar de bloqueios, ter o autoconhecimento, ele coloca, para o tarot terapêutico, o centro não está nos fatos e nas circunstâncias, mas no indivíduo que os vive. Então o foco é a pessoa. Quando a gente fala do tarot terapêutico, o foco não é saber o que vai acontecer, é saber como está a pessoa. Então eu também sempre gosto de salientar que o meu trabalho de coaching ele envolve vários caminhos, né? Então por isso que eu sempre mando uma ficha de avaliação, uma ficha bem extensa para a pessoa ir respondendo. Dali eu tiro, né, questões para eu conversar sobre a linguagem do corpo e metafísica taoísta, porque eu trabalho com essa parte também. A linguagem do corpo, que é o quê? A linguagem da sua alma. Então toda doença, e é muito interessante que a gente... Hoje de manhã mesmo, eu atendi uma pessoa que ela colocou na ficha que ela tem muito problema para dizer não, ela não consegue dizer não. Aí ela colocou as doenças ali que ela tinha, né, os problemas de saúde, e aí eu já olhei dentro da linguagem do corpo o que aquilo significava. Dentro do mapa dela, ela tinha um Marte em Libra na casa 12, desafiado com o Sol. Né? Então mostrava realmente que ela se anulava pelo outro, ela não conseguia dizer não, ela assumia pesos que não eram delas, que ela não era dela, e realmente ela também reclamava de uma dor nas costas. Né? Tinha a questão lá da escoliose, que fala sobre não saber decidir, não conseguir decidir. Ela era super canceriana, Sol e Lua em Câncer, e Mercúrio também em Câncer, muito ligado aos antepassados, aos pais, que a gente vai falar hoje. Aliás, eu nem citei, né? Eu tenho grupos no WhatsApp, tenho um grupo EvoluCoach, um grupo de Tantra, onde eu estou sempre compartilhando algumas reflexões, e hoje eu vou mandar uma sobre o signo de Câncer, né? O quanto essa questão familiar nos influencia. Então, continuando aqui, ele coloca os cinco princípios do tarot terapêutico que eu vou compartilhar aqui com vocês. Né? O primeiro é o seguinte: nossas vidas não são produto das circunstâncias, mas sim de nossas decisões. Somos plenamente responsáveis pela vida que temos. Isso aqui é o que o coaching prega, é o que o coaching acredita. Né? Nosso destino, nosso futuro, ele está sendo criado a cada momento, com cada escolha que você faz. Né? E a sua escolha dentro do trabalho de PNL, por exemplo, a gente fala sobre o mapa. Né? Você tem um mapa, não é um mapa astral, é o mapa do seu mundo, aquilo que você entende. Então as nossas escolhas elas dependem do que a gente tem no nosso mapa. Quanto mais rico, quanto mais, né, amplo esse mapa, melhores as suas escolhas. Quanto melhores as suas escolhas, melhor o seu resultado, melhor o seu destino. Quanto piores, assim, se o seu mapa é limitado, se você não enxerga, né, coisas a mais para você escolher, o resultado também não vai ser legal. Aí a posição é o quê? Você tem que se colocar como co-criador, como responsável. No coaching se fala muito também de autorresponsabilidade, você ser responsável 100% pela sua vida. Não adianta reclamar do outro, não adianta reclamar do governo, não adianta, porque é simples, você vai olhar que dentro das mesmas circunstâncias e situações externas, pessoas estão agindo de forma diferente. Então, enquanto está na crise, e tem muita gente quebrando na crise, tem muita gente ganhando muito dinheiro na crise. Né? Então, por quê? São atitudes internas de cada um, que sim pegam o mesmo ambiente externo, mas agem de forma diferente. Por quê?
aquela pessoa, por exemplo, que está só, né, quebrando na crise, perdendo dinheiro, o mapa dela ele é limitado. Então ela, nossa, estamos em crise, então todo mundo tem que perder, não tem emprego para ninguém, e aquelas coisas todas. O outro que está ganhando dinheiro, ele tem um mapa amplo, um mapa rico, onde ele fala, não, se estamos em crise, é a oportunidade para ganhar dinheiro. Né? E aí ele começa a ganhar dinheiro mesmo na crise. Então isso depende do seu mapa pessoal, daquilo que você acredita, do seu conjunto de crenças. O outro princípio, né? Tomamos nossas decisões a partir de nossas crenças, olha, falando de crença, né? Tomamos nossas decisões a partir de nossas crenças e padrões de comportamento. Construímos nossa vida a partir de nossas crenças. Então, assim, o coaching, ele trabalha muito focado em crenças. Dentro da astrologia, dentro do mapa astral, a gente olha Júpiter, a gente olha a casa 9, né? O que você acredita sobre a vida? O signo de Sagitário e assim por diante. Eu sempre tenho falado, né, porque o Júpiter do céu agora, o Júpiter em trânsito, ele está no signo de Sagitário. Está fortíssimo porque é o domicílio dele. É um ano muito forte, muito bom para quem quer ressignificar crenças, para quem quer trabalhar crenças. Então, isso no coach a gente vê muito. Né? Eu sei que não é tão simples mudar a crença, né? Não é tão fácil. Por isso existem tantas técnicas por aí que auxiliam, que ajudam a você entrar no seu inconsciente para poder alterar aquela crença. Porque sim, às vezes falando, né, de uma forma externa é muito fácil, então você tem que mudar essa crença. Mas ela está enraizada lá no fundo, muitas vezes ela está no corpo. Né? Eu trabalho com a parte da bioenergética, da massagem, muitas vezes a crença está armazenada no corpo. E é através de um estímulo, de uma massagem ali, que vai se dissipar aquilo. E a pessoa vai começar a ter outros insights, outras lembranças, a entender causas. Então, quais são as suas crenças, né? Eu sempre falo, se tem alguma área na sua vida que não está do jeito que você quer, que não está dando certo, né, vamos supor que você quer mais dinheiro, né, então você não está tendo o dinheiro que você gostaria, porque suas crenças estão de alguma forma bloqueando. Você não está tendo o relacionamento que você queria. De alguma forma, as suas crenças estão bloqueando esse relacionamento. Você não está com uma saúde bacana, você está com alguns problemas. Linguagem do corpo vai direto ali. Crenças suas inconscientes estão se manifestando pelo corpo. Então não adianta você simplesmente tomar um remédio, né, enfim, fazer coisas se você não mudar a causa. Né? Não adianta. Vamos supor que a pessoa tem dor de cabeça frequente. Né? Então ela vai ficar tomando um remedinho ali para diminuir a dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça ela tem um fundo ali. Na astrologia a gente vai ver o que? Marte, o signo de Áries, né, como é que está isso no seu mapa, como é que estão nos trânsitos, progressões e assim por diante. E na linguagem do corpo também tem o seu significado psicológico para você ter uma dor de cabeça. Então, enquanto você não vai ali naquela causa, entende, para poder atuar nela, você vai ficar tomando remédio, a dor vai vir, vai tomar remédio, o remédio não vai mais funcionar, aí você vai ter que trocar de remédio, vai ter que aumentar a dose. Por quê? Porque você não está indo na causa, não adianta, se não for na causa. Terceiro princípio, né? O principal obstáculo para atingir a realização em qualquer aspecto da vida somos nós mesmos. Isto é, nossas resistências a mudar as crenças e os padrões de comportamento que não funcionam. Então, Buda já falava isso, né? Nosso maior inimigo é a nossa mente, a nossa própria mente nos bloqueia, né? Mesmo que de forma inconsciente. Então, de alguma forma, mais uma vez, se você não está conseguindo aquilo que você quer, é porque existe um bloqueio inconsciente, é uma crença ali que não permite você aquilo. Né? Isso é muito interessante porque eu já estudei muito essa parte da prosperidade, a gente vê diferenças, né, de Estados Unidos e Brasil, e que lá sim é um país de primeiro mundo, mais rico, tal, geralmente as pessoas ganham mais e no Brasil ganham menos. E todo mundo que estuda isso a fundo entende que desde a questão da colonização, da religião, né, que é predominante, então assim, a religião católica do Brasil fala, né, da questão de aquelas crenças, né, mais fácil um camelo passar num buraco da uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, questão dos pobres, assim por diante. E lá, né, que é o protestante, se eu não me engano, eles falam que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Então é uma crença enraizada na população que permite ela a usufruir, a ter mais esse giro. Né? Então existem muitas pessoas, por exemplo, no mundo da espiritualidade que têm dificuldade com dinheiro, primeiro porque está desligado da matéria, e aí dentro da bioenergética eu também trabalho isso, eu dou os exercícios de grounding, e os cristais ajudam no grounding, isso é muito interessante. Né? Por exemplo, eu estou aqui com uma turmalina negra bem grandona, ela ajuda no aterramento, além do quartzo fumê, além de, né, outras pedras que te ligam à terra. E também a questão da crença mesmo. Né? Às vezes muitos espiritualistas
eles têm uma crença que dinheiro não é espiritual, né, que você tem que ser pobre para você poder, né, estar com Deus, estar com a espiritualidade. Enquanto outros espiritualistas acreditam o contrário, eles acreditam que se Deus é abundância, se Deus é o rei, você é o filho do rei, você tem que ter abundância também. Então olha como tudo é coisa de crença, né? Se a pessoa muda uma crença raiz, ela pode mudar a vida dela muito rapidamente. Né? Sair realmente do ponto A até o ponto B de uma forma muito rápida. Né? Porque aquela crença ela já não bloqueia mais. E o tarô ele ajuda nesse caminho. Ele ajuda a entender. Então também depois eu vou mostrar não, né? Eu vou só falar porque eu quero fazer o sorteio, né? Então eu estou falando tudo isso daqui e alguém vai ganhar um atendimento desse, porque está rolando o sorteio no Instagram. Então depois eu quero falar um pouquinho sobre a mandala astrológica, que é o trabalho que eu faço com o tarô. Então vamos lá. Outro princípio, atraímos o que precisamos para crescer. Isso também é uma coisa muito interessante, porque nada é por acaso, nada vem até você. Hoje eu estava ouvindo um rabino falando, né? O rabino, para quem não sabe, é, né, o padre da Kabbalah, né, dos judeus, enfim. E ele falou, né, uma coisa bem interessante, isso tem várias outras linhas que falam a mesma coisa, com outras palavras, mas ele fala que Deus não vai te mandar nada, né, não vai te mandar um problema se não existir já a solução. Então ele cria a solução e depois ele te manda o problema. É muito interessante isso. E por quê? Está aqui o princípio. A gente atrai o que é preciso para crescer. Então tudo que vem de obstáculo, dificuldade para você, na verdade é para você aprender, é para você crescer. E se veio para você é porque você tem capacidade de ultrapassar aquilo. Você consegue ultrapassar, você consegue lidar com aquilo. Porque antes de ter sido criado o problema, já foi criada uma solução, ela existe, você só precisa se conectar com ela. Então tudo é para a gente crescer, para a gente poder evoluir. O outro princípio, né? Cada um de nós leva dentro de si os potenciais necessários para realizar-se em todos os aspectos e ser feliz. A felicidade e a fortuna são questões de escolha e não de sorte. Isso aqui é uma frase do Osho, né, que ele coloca aqui, ele cita muito frases do Osho. E aqui eu vou falar de novo essa última frase. A felicidade e a fortuna são questões de escolha e não de sorte. Novamente, hoje eu estava ouvindo o Gustavo Cerbasi, né, que é uma referência no Brasil nessa questão financeira, né, de dinheiro, de prosperidade, você deve conhecer, ele tem vários livros, enfim. E ele tem um mote, né, um motto, enfim, uma frase que ele sempre fala que a riqueza é uma escolha. Né, ganhar dinheiro é uma escolha, não ganhar também é uma escolha. A saúde também é uma escolha. Só que você tem que fazer a escolha consciente. Então, assim, vamos falar da saúde um pouquinho agora. Se você não seleciona aquilo que você come, se você não dorme direito, se você não faz exercício, se você não medita, se você, enfim, utiliza produtos com agrotóxico, com veneno, né, com muita química, esse tipo de coisa, você está escolhendo ter uma saúde debilitada. Agora, quando você escolhe se alimentar bem, tem um critério de como você se alimenta, escolhe realmente dormir bem, né, dormir as horas necessárias, escolhe fazer uma meditação para poder trabalhar sua mente, porque a mente governa tudo, escolhe usar produtos mais naturais possíveis, pensa na questão dos cosméticos e nos produtos de higiene pessoal. A pele, ela absorve. Né, como eu trabalho com a massagem também, a gente tem os óleos essenciais, né, que não tem nenhum aqui perto porque eles estão aqui embaixo, mas você usa um óleo essencial, por quê? Porque aquele óleo essencial ele vai penetrar na pele, ele vai para dentro do corpo. Né? Então você tem que usar um óleo vegetal, carreador, você tem que colocar óleo, e ele vai para dentro do corpo, porque temos poros. Nossa pele é o nosso maior órgão, né, de troca com o meio ambiente. Então você vai estar colocando de repente um químico, né, um shampoo, um sabonete, todo cheio de química, aquilo vai entrar na sua pele de alguma forma, vai entrar no seu corpo de alguma forma. Então escolher, por exemplo, cosméticos e produtos de higiene mais naturais vão ajudar você a ter uma saúde melhor, porque o que está entrando para o seu corpo não é veneno, não é uma química forte. Então esses são os 5 princípios. Então a grande diferença do tarot terapêutico, do tarot pro coaching, né, é que a gente busca numa mandala, que aí eu vou falar o que eu faço, né? Então primeiro, o meu atendimento não é simplesmente o tarot. Né, eu até comentei já que eu mando uma ficha de avaliação. A partir dessa ficha, uma ficha bem completa, o processo de autoconhecimento já começa quando você está respondendo essa ficha. Muita gente me fala isso, nossa, a ficha já me trouxe um monte de coisa. Com certeza, porque são perguntas que você vai tendo que responder e você vai ter que pensar, vai ter que acessar algumas coisas para poder, né, trazer aquela informação. Com base naquela ficha, eu vou fazer uma mapa astral, independente do foco, o seu tarô,
eu quero ter o mapa astral da pessoa, eu quero ver, né, quem é aquela pessoa, quais são os trânsitos e tudo, e vamos supor que você escolha, que você ganhe, né, no sorteio a consulta do tarô. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir a mandala astrológica com o tarô. A mandala astrológica é o quê? É o mapa astral, né, que são as 12 casas, que estão relacionadas aos 12 signos, só que com as cartas do tarô. Né? Então, por exemplo, a casa 1, que é a casa do ascendente, a gente vai falar sobre a sua personalidade, qual é o seu caminho de vida para você ir, né, melhorar a sua personalidade, a sua troca com o mundo. A casa 7 é o relacionamento, qual é o seu caminho para melhorar o relacionamento. Né? Casa 10, a gente fala sobre a carreira, qual é o seu caminho para melhorar a carreira. E assim por diante. Então, a partir da ficha de avaliação, que ela já rende, só ela, sem tarô, sem mapa astral, sem nada, só ela já renderia uma sessão inteira para a gente conversar e trazer muita coisa para você de autoconhecimento e transformação. Mas tem a ficha, tem um mapa que eu vou fazer, que, como eu falei, mesmo que não seja o foco o mapa astral dentro da nossa, assim, nosso atendimento, sem o foco o tarô, mas eu quero ter o mapa astral para saber, né, como é que está você e assim por diante, para poder fazer o link também com o que sai no tarô terapêutico. E a gente vai ter a mandala do tarô para a gente ir conversando e ir falando o que está acontecendo. E é muito interessante porque quando eu tenho o mapa em mãos, né, junto, eu consigo ver os trânsitos que estão acontecendo. Então, geralmente quando a gente faz uma mandala, né, astrológica, às vezes uma casa chama mais atenção. Né? Hoje mesmo, né, eu atendi essa pessoa que eu atendi, a Lua estava passando pela casa 9 dela, e grande parte do assunto, inclusive a última carta, que é a carta do tarô xamânico que eu utilizo, trouxe a questão do grande mistério, da espiritualidade. Então, aquilo já chamou a atenção, a Lua estava passando lá, a gente conversou muito sobre aquilo, sobre tudo que tinha na ficha, enfim, sobre o mapa dela, e no final o grande espírito trouxe de novo o assunto da espiritualidade. Então vamos supor que dentro da mandala do tarot terapêutico sai uma casa que se sobressai. Eu falo, putz, essa casa aqui está forte, né? Tem um arcano ali que está trazendo algumas coisas. E a gente vai olhar no mapa astral e tem um planeta passando ali naquela casa. E aí a gente coloca junto o que aquele planeta traz, qual a linguagem dele. Né? Então, por exemplo, agora Urano entrou em Touro. Né? Urano é uma grande força. Depois eu vou postar um meme bem legal que eu vi aí, um meme espanhol, porque Urano ele é a mudança, ele é a libertação, ele é o movimento, ele é o raio, né, que vem e quebra tudo. E Touro é a estabilidade. Touro não gosta de mudança, Touro gosta de ficar quietinho ali. Então imagina o que é um Urano em Touro. Né? O Urano ele vai vir forçando mudança. Né? Então a gente já está vendo isso. Vou dar um exemplo, né, bem bonitinho assim, porque Touro representa muito o que também? Touro representa as finanças, dinheiro, grana. E a gente está vendo uma mudança na economia muito grande, enfim, várias coisas que vão acontecer. Então, por exemplo, eu tenho conta no Itaú, né, e aí a taxa lá é muito alta, Itaú Personalité, enfim, um monte de coisa. E eu falei eu instalei um aplicativo chamado Guia Bolso. E esse aplicativo ele te ajuda a gerenciar as finanças, é bem legal. E o próprio aplicativo mostrou, você paga muito de taxa, você poderia diminuir, ligar lá no banco e tal, diminuir. Eu liguei no banco, ela falou, não dá para diminuir, né, esse é o valor. E se você quiser diminuir e ir para esse pacote menor, você vai ter que fechar sua conta e abrir outra conta em outro Itaú, né, numa agência que não seja Personalité. Eu falei, é isso? Não tem como resolver? Ela falou, não é assim. E aí, hoje existem várias fintechs, né, que são chamadas de, né, são tipo startups financeiras, e apareceu para mim um e-mail de uma pessoa que já utiliza um banco chamado Intermedium e assim por diante. Eu abri a conta nesse banco pelo celular, né, em coisa de 10 minutos eu tirei foto dos documentos, preenchi tudo, mandei. Isso de manhã, à tarde eu estava com a conta aberta.
né, na casa 7 dela, que é a casa do relacionamento. E se ela estiver me seguindo,